Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde a todos. Que a paz, o amor e a alegria de Deus brilhem sempre dentro de nossos corações. Na tarde de hoje vamos juntos refletir sobre mais um tema de O Evangelho segundo o Espiritismo e precisamente gostaria de falar um pouco sobre o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não dá para falar sobre todo, mas vou falar uma parte sobre ele, que é o... Alguém? 5. Capítulo 5. Bem-aventurados são os aflitos, pois serão consolados. Vários religiosos, vários pensadores, várias pessoas às vezes indagam-se quanto o futuro depois da morte. E muitos religiosos apenas conformam-se com a ideia do morreu e acabou, o céu eterno ou o inferno eterno, ou o juízo final, que as pessoas ficariam sentadas aguardando até ocorrer o juízo final. Entretanto, nós, como espíritas, convém irmos mais a fundo, questionarmos cada vez mais e pensarmos, porque é isso que justamente nos torna as pessoas que nos fazem ler o Evangelho e o interpretá-lo de uma maneira diferenciada. Não é interpretar ao pé da letra, mas sim de uma forma mais profunda, conforme recomendou o professor Allan Kardec, conhecido como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, no capítulo 5, como é comum de todos os capítulos, Kardec começa com uma passagem da Bíblia, que eu já perguntei. Quem tem em casa? Ótimo. Quem está lendo? Não, ainda não, né? Um dia eu chego lá, não tem problema. Um dia eu tenho fé, no tamanho de um grossinho de moçada, que o Getal vai ser a primeira casa que eu vou perguntar e todo mundo vai levantar a mão, se Deus quiser. Então, coloca aquela passagem: bem-aventurados são os aflitos, porque eles serão consolados. Aí a questão, onde eles serão consolados? Porque, como coloca no Evangelho, sofrer, todos sofrem. Quem nunca um dia vai sofrer. E se não está sofrendo agora, sofrerá um dia no futuro. A questão é o seguinte: todo mundo tem a sua cota de sofrimento. Para uns, o seu sofrimento é o maior. Para uns, quebrou a unha, nossa, vai acabar o mundo. O mundo destruiu. As unhas estavam todas certinhas, mas aquela foi quebrar. Aí tem que cortar todas as outras porque aquela quebrou. Então acabou o mundo por essa questão. Para outros, deu um chute no pontapé da cama, no pé da cama. Já é motivo de praguejar. Falar que o dia vai ser... Então, a questão é, se para muitos o problema desse tamanho se torna esse, é justamente do ponto de vista pessoal. A partir do momento quando nós temos uma visão mais abrangente, uma visão diferenciada, aquilo que parecia ser impossível ou difícil, torna-se possível. Porque nós não olhamos algo como intransponível, nós olhamos algo como algo possível de superar. Como lá quando vocês viam os exercícios de matemática, vocês olhavam com esse negócio lá e falavam, isso aí não faz nenhum sentido. Mas quando vocês estudavam, se empenhavam e se esforçavam, quem fazia, né? Conseguia. E quem colava, às vezes, quem não cola não sai da escola. Muitos dos meus alunos dizem isso. Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai ser cobrado na vida, e aí? E aí vai ficar repetindo constantemente. Portanto, as compensações que Jesus nos prometeu, no Sermão da Montanha, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, se não vai ocorrer nessa vida, quando será? Essa é a questão. Muitos se contentam apenas com uma única vida. Não, é só essa vida que você tem. E se não for essa única vida que você aproveitar, acabou. Você não teve chance nenhuma. E as crianças que morrem em plena maturidade, em 5, 6 anos de idade, algumas de meses. Qual é o destino dessas criaturas que é fixado após a morte? Porque adultos de... Vamos chutar alto, né? Porque adultos de 180 anos, eu sei que não tem isso, né? Só para não falar uma idade próxima, eu falar, ih, caramba, eu tô próximo. Não é bem assim. Meu pai diz que tem a idade limite. Ele dizia para mim que ele iria desencarnar com 50. Já vai completar 65. Ele falou que Deus está precisando dele. Então lá na família, estão precisando dele, então ele não vai desencarnar ainda. Então a questão é a seguinte: se nós temos uma idade, com o que diferencia uma criança que desencarnou em tenra idade para uma pessoa mais velha? Quais foram as chances que a criança teve de provar se ela foi boa ou não na sua existência? Como fixar o destino dessa criatura após a morte? Para isso que existe, como coloca Allan Kardec, a justiça das aflições. Se nós não temos a certeza do porvir, se nós não temos a capacidade de que vai ter uma continuação, como eu posso ter esperança? Às vezes as pessoas imaginam assim, esse mundo não tem jeito, já teve pior.
Ah, mas o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Às vezes as pessoas reclamam do Brasil. Tem país melhor? Tem. Tem país pior? Tem. A questão é, quando que eu começo a desenvolver a inteligência? As pessoas imaginam que inteligência é a capacidade de entender tudo que mostra para ela. Então, desenvolver um problema, entender o problema é inteligente. Não. Inteligência é a capacidade de lidar com as dificuldades e com as mudanças. Porque tem gente que às vezes fica acostumada na sua zona de conforto e vive 10, 20, 30, 40 anos. Mudou algo, pronto, já não consegue fazer mais nada. Às vezes numa casa espírita, que é administrada por um trabalhador há 10 anos, quando muda o trabalhador, todos ficam em choque. E agora? A vida continua. Não é porque saiu de um trabalhador que o outro não vai saber o que fazer. Tem no livro Obreiros da Vida Eterna. Uma simpática senhora queria desencarnar e ela era responsável por uma casa espírita. E aí? E aí que vocês vão ler, que eu não vou contar, porque senão vai perder a graça. Mas, então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Aí que nós analisamos. Vamos voltar um pouco na história. Há mais de 2000 anos, muito mais antes de Jesus, teve um povo que é o berço da cultura, que é o povo grego, muito bem. O povo grego. O povo grego tinha uma filosofia, teve grandes expoentes da filosofia grega, Sócrates, Platão, Aristóteles e por aí vai, esses são o que são os mais comentados. Nós encontramos o povo grego querendo assassinar Sócrates. Por quê? Porque ele fazia com que os jovens pensassem. E pelo fato de fazer os jovens pensar, não era algo agradável para o pessoal da alta corte, por assim dizer. Porque quando o jovem pensa, o jovem é o futuro, a partir do momento que ele pensa, ele não aceita tudo que é imposto. Porque tem gente que impõe as coisas e fala, é assim. E aí o jovem fala, por quê? Se o adulto não tem argumentação, ele vai responder o quê? Porque sim. Mas por que sim? Porque é. Sempre foi, sempre será. Mas por quê? Quando a criatura não tem argumento, não tem fundamentação teórica, ela vai falar porque sim, porque é, que sempre será. Senso comum. Isso é não ter capacidade de dialogar. Nós não vivemos em uma ditadura, nós vivemos em uma democracia, nós vivemos em algo que devemos sempre estar conversando. Por isso o Espiritismo é dinâmico. Livro dos Espíritos, pergunta, resposta. Sempre existe um diálogo, uma troca de informações. Agora, por que queriam matar Sócrates? Porque ele fazia com que os jovens pensassem. Por que muitos às vezes têm preguiça de pensar? Aí é preguiça mesmo. Mas como Sócrates fazia? Quando perguntavam a ele qualquer coisa, ele respondia com outra pergunta. Vide o livro Apologia de Sócrates, de Platão. E aí, o que aconteceu? Deram cicuta para o Sócrates desencarnar. Conclusão, esse povo, que foi o responsável por assassinar Sócrates, mais tarde reencarnou e passou por tais sofrimentos. Vide o livro A Caminho da Luz. Não lembro agora qual é o capítulo, mas veja, terá uma parte do livro de Chico Xavier que esse povo que prejudicou Sócrates, no caso, reencarnou e passou por tais sofrimentos. Nós vemos os romanos, há 2000 anos atrás, fizeram tudo que fizeram. Ah, todos os romanos não prestavam? Porque às vezes a gente tem essa visão. Não são todos os romanos. É a mesma coisa que falar, todos os brasileiros são preguiçosos? Também não tem nada a ver. Nós temos a mania de generalizar um pelos demais. Não é porque um é assim, porque um povo é assim que todos o serão. Por exemplo, Livia Lentulus era uma romana. E a sua luz era imensa. Vide o livro Há 2000 anos. Então, os romanos, que por sua vez eram criaturas excessivamente orgulhosas, eram criaturas, ou alguns, eram criaturas que faziam muitas coisas erradas, reencarnaram. Eles tinham escravos. Vide o livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Eles tinham escravos, judeus no caso. E eles abusavam muito desses judeus. E aí virá Ivone do Amaral Pereira no seu livro Memória de um Suicida. É um pouquinho grosso, nada demais, 688 páginas, mas se ler aí umas 10 páginas por dia, já tá no lucro. Quem tem casa? 1, 2, 3. Às vezes as pessoas têm, eu já conversei com alguns, tem o livro? Tem, já leu? Não. Tem o livro dos Espíritos? Tem, já leu? Não. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Tem, já leu? Não. Tem a Bíblia? Tem, já leu? Não. Então deve ter uma biblioteca linda. É a mesma coisa que eu ter uma fonte, eu estar morrendo de sede e só ficar olhando para a fonte. Ah, que linda. Só que em realidade o que nós devemos fazer? Irmos até a fonte,
E bebemos essa água. Jesus disse para a moça no Evangelho, se ela queria matar a sede. Só que a sede que ele se referia não era a sede do corpo, era a sede do espírito, era a sede do conhecimento. Às vezes as pessoas vivem uma vida com o corre-corre do dia a dia, mal dá tempo, muitos dizem, eu não tenho tempo. Tem. Não quer arrumar tempo, mas tempo todo mundo tem. Porque quando aparece uma doença, todo mundo vai atrás do médico, faz isso, aquilo, outro. Então tem tempo. Às vezes não sabemos administrá-lo. Essa é a diferença. Então, quando nós começarmos a entender que tem tempo para fazermos, a última palestra que eu conversei com vocês foi na terça, e aqui foi um mês atrás, que falei sobre a prece. Se nós podemos fazer a prece, nem que seja 5 minutos. Quem aqui não tem 5 minutos? Tá vendo? Estão me ouvindo 1 hora, então tem mais 5 minutos quando sair em algum lugar, em casa, ou seja lá onde for. Faça uma prece, eleve o pensamento a Deus, peça ajuda a Deus para os problemas que estiverem enfrentando. Todos estão com problemas, mas a questão é, a partir do momento que eu olhar o problema e começar a falar, eu posso resolver, e começar a elencar formas de resolvê-lo, a questão muda. Então, dirá aqui no Evangelho, e se Deus entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem as suas perfeições infinitas. E é aí que nós devemos pensar. Como falei anteriormente, no livro de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, tem uma passagem que um dos instrutores, eu não lembro agora, depois eu pesquiso a página e informo para vocês, que nos diz que os romanos daquela época, de tempos recuados, foram reencarnando aos poucos como escravos. Que foram padecendo, no caso, tudo aquilo que fizeram os escravos judeus padecerem. Portanto, existe uma lei que se chama lei de ação e reação. Para os hindus, karma e dharma. Geralmente só falamos do karma. Meu marido é um karma. Minha esposa é um karma. Minha sogra é um karma. Meu sogro é um karma. Todo mundo só tem karma. E o dharma? Dharma é algo positivo. Ninguém tem. É impossível que ninguém tenha algo de bom. Ah, mas eu não tenho ninguém. Tem um cachorrinho. Que às vezes as pessoas estão tristes. Compra o cachorrinho. Depois de comprar o cachorrinho, ele começar a fazer bagunça pela casa, começar a comer o chinelo, começar a comer as pontas da mesa, de tudo, começar a fazer as suas necessidades em cima da cama. No começo vai ficar bravo, vai ficar furioso, mas com o passar do tempo, o cachorrinho vai conseguir cativar. Tô falando cachorrinho porque é o que eu tenho, nunca tive gato. Então, o cachorrinho vai conseguir cativar. Às vezes, o fato de estarmos na tristeza é como diz o Livro dos Espíritos. Se não me falha, a questão 919. Da onde surge a tristeza que se apodera de algumas pessoas? E eles respondem, efeito da ociosidade, que traduzindo, tem que trabalhar. Fazer algo, ser útil. Às vezes as pessoas estão em casa olhando para o teto, não fazendo nada. Faça uma oração por aquela pessoa que precisa, que todo mundo conhece. Faça alguma coisa, doe-se de alguma forma. É o que eu sempre falo para meus alunos. Ah, tio, eu não quero fazer nada. Lava a louça. Nesse clima de frio, então já deve dar um bônus hora legal. Lava a louça, faz uma comida, mas eu não sei fazer. Tá aí o YouTube com diversas receitas para ajudar. Eu não consigo de vez em quando, sai alguma coisa errada, mas a gente tenta mesmo assim. O importante é não desistir. Então, se arrisque, faça algo novo, não fique na mesma, porque as pessoas estão, às vezes, vivendo a mesma rotina todos os dias, e a própria rotina é prejudicial. Como diz o nosso irmão Divaldo Pereira Franco em uma de suas palestras, a rotina acaba prejudicando as pessoas, porque elas vivem como se não tivessem um amanhã, só vivem hoje, isso e pronto. Não, devemos começar a fazer coisas boas e novas. Ah, mas eu sempre fico em casa no sábado. Saia, vai olhar a praia, vai tomar um sorvete, claro, não é tão saudável, mas é algo diferente. Se quer algo saudável, leva para a praia algum sanduíche integral. Aí é saudável, vai estar admirando a praia e vai comer algo integral. Mas a questão é a seguinte, é justamente sair daquela mesmice que as pessoas às vezes estão inseridas. Por quê? Porque falaram que tem que ser assim. Quem falou? Como diz o professor Mário Sérgio Cortella. Hoje em dia tem muitas pessoas formadas na ciência da axiologia. Não sabe nada, só acha tudo. E aí quando nós questionamos por quê, é sempre porque sim, porque é, sempre foi. E na verdade nunca foi. São as pessoas que não têm a capacidade de pensar, já tem esse pensamento pronto nessa zona de conforto. É sempre assim, então vai sempre ser. Não é dessa forma. Por isso nós devemos pensar, sermos pessoas ativas e não aceitar tudo conforme vem, mas sempre batalharmos pela melhoria. Diz uma frase que é mais ou menos assim: eu não temo, eu não lembro quem é o autor, se alguém lembrar me fala. Eu não temo o barulho que os maus fazem, eu temo o silêncio dos bons. Se não me engano é Einstein que diz isso. Então, a questão é o seguinte, o problema não são os maus, mas sim os bons que veem alguma coisa errada e se calam e não fazem nada. Ah, mas o mundo está perdido, está isso, aquilo outro. O que nós estamos fazendo pelo mundo? Às vezes as pessoas têm aquela ideia,
eu tenho que deixar um mundo melhor para as futuras gerações. Não, devemos deixar pessoas melhores para o futuro. Que senão as pessoas hoje em dia estão criando os seus filhos como? Larga na escola, estou pagando, o professor que educa, que faz tudo. Ah, mas o meu filho não tem educação, mas isso não vem na escola. Escola se aprende português, matemática, história, geografia e ciências. E não educação. Por favor, por gentileza, obrigado. Isso vem de casa. Uma coisa é escolarizar, outra coisa é educação. Tem uma grande diferença nisso. Mas hoje o sujeito fala que não tem tempo, e às vezes tem, fala que não tem tempo, e aí simplesmente coloca filho no mundo e larga para o governo. Aí fala, o governo não cuida, o governo é isso, o governo é aquilo. Sempre é o responsável, o governo. Então começar a assumir as próprias responsabilidades. De Joana de Ângeles, não ter o culpismo, porque senão as pessoas, eu sou culpado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu errei, quem nunca errou? Se nunca errou, vai errar. Tá? A não ser que seja algum enviado aí, algum espírito de luz, que nem Jesus, eu não estou sabendo. Tá? Agora, todo mundo, se não errou, vai errar um dia. Ou erra, às vezes, não sei. Mas a questão é a seguinte, se eu errei, não ficar vivendo no passado, porque ninguém conserta os erros vivendo no passado. E se eu errei, eu não ficar me amargurando com o futuro, mas viver o presente, que é a dádiva que Deus nos deu, e nunca nos afastarmos. Nós estamos aqui numa casa espírita, no entanto, se alguém às vezes tem simpatia por uma igreja católica, por uma igreja evangélica ou outra religião, não importa. O que torna o homem melhor, a religião que torna o homem melhor, essa é a melhor religião para a pessoa, diz Allan Kardec. Então, ele tem uma visão imparcial. Ele não diz, o espiritismo a verdade, até porque ele diz que fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo. Então, se uma pessoa às vezes está afastada de Deus, se uma pessoa às vezes não está sintonizada com Deus, não teve aquele diálogo necessário, volte. Certa feita, em uma agremiação religiosa, o líder, vamos dizer assim, o pastor dessa igreja, um dos membros havia se afastado. E era provavelmente próximo ao inverno, porque fazia muita neve, nevava muito. E um dos trabalhadores havia se afastado. E o líder religioso, o pastor, conversando com todos os trabalhadores, perguntaram onde estava ele. E ele falou, ele está em casa, ele está enfrentando muitas dificuldades e por isso não tem vindo nas nossas reuniões. O pastor, depois de tomar conhecimento do que estava acontecendo, no dia seguinte, que fazia muito frio, foi até a casa deste fiel. Ao entrar na casa dele, ele o recebeu, pastor, tudo bom? Preparou um chocolate quente com ele e os dois sentaram em um sofá próximo à lareira. Quando sentaram, o pastor não falou nada, só ficou olhando para o fiel olhando para o pastor. É aquele diálogo que às vezes só alguns conseguem entender, só olhar já dá para entender. O pastor levantou, pegou um objeto qualquer, tirou uma brasa que estava na lareira e a afastou. Aquela brasa que a princípio a chama começou bem forte, continuou durante um tempo, aumentou a chama e apagou. Depois o pastor olhou para o fiel olhou para o pastor. E aí o pastor pegou novamente o objeto e colocou o carvão novamente na fogueira. E o carvão acendeu novamente. Depois, o pastor disse, entendeu a lição? E ele falou, sim, amanhã eu estou de volta na agremiação. Às vezes, nós queremos nos afastar daquilo que nos acalenta. Às vezes, nós queremos nos afastar da chama que fortifica os nossos corações. Por quê? Por questões de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Mas o outro fez isso. Mas a gente vai se basear pelo que o outro fez? Nós somos o quê? Cristãos. Então, nós seguimos Jesus. Jesus disse sempre no seu evangelho, perdoar até 70 vezes 7. Por isso que ele era matemático, que eu sempre falo. Foi o primeiro matemático, espírito puro que esteve entre nós. Então, se nós estamos nos afastando, procuremos voltar. Não, mas eu não tenho tempo na casa espírita. Isso aí dá para até contestar, é variável. Mas todo mundo tem um tempo de assistir em casa uma palestra, recomendo, de Valdo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Raul Teixeira, Chico Xavier, Jerônimo Mendonça e diversos outros palestrantes que sempre nos reconfortam, sempre nos coloca de volta na lareira do nosso Mestre Jesus. Então, se nós temos o conhecimento de que Deus é todo bondade, toda justiça, toda perfeição, por que ele faz pessoas sofrerem? Isso, numa visão deturpada. Por que pessoas sofrem e outras não? Por que pessoas nascem
em berço de ouro, e outras, por sua vez, não têm a mesma facilidade, se Deus é justo. Então, como explicar isso? Através de várias encarnações, de vidas sucessivas, de justamente outras vidas. Por isso que o Espiritismo acredita na reencarnação. Por quê? Se eu fiz algo errado hoje, o que vai acontecer comigo em próximas existências? Isso retornará. Como diz Emmanuel, o plantio é facultativo, mas a colheita será obrigatória. Portanto, às vezes as pessoas ficam revoltadas. Mas o Brasil está um caos, esses políticos fazem tanta coisa errada, faz isso, faz aquilo. Só que assim, no livro Há 2000 anos, nós encontramos um senador muito famoso que se chama Públio Lentulus. E ele, por sua vez, tinha dinheiro, na encarnação como Públio Lentulus, e quando ele reencarnou no livro 50 anos depois, ele era um escravo. A África está com diversas regiões onde a fome impera, onde existe muitas necessidades, às vezes do básico, existe a miserabilidade, onde o indivíduo não tem o essencial. Às vezes tem gente que está reclamando que tem em casa arroz e feijão e um pouquinho de farinha para dar uma liga, e aí as pessoas estão reclamando com isso. Então já tem muito. Quando tem gente que não tem nem o essencial. Não, mas eu queria filé mignon, eu queria comida japonesa, eu queria isso, eu queria aquilo. Só que é gostoso? Trabalhemos para conseguir. Só que assim, se temos o essencial, o estômago não está exigindo, aqui só entra comida japonesa. Não, o estômago quer estar cheio. O estômago quer justamente que nós o alimentemos. Mas muitas vezes as pessoas, o olho da pessoa é maior do que o estômago. Por isso tem gente que às vezes vai numa churrascaria e paga, sei lá quanto está o preço, R$50, um exemplo. Porque pagou R$50, tá cheio, mas vai comer mesmo assim. Então passa lá um desfile de carne. Mas eu já tô cheio. Mas essa carne é nova, essa carne é disso ou daquilo. Eu nunca comi. Vamos lá, manda brasa. Vai comendo, vai comendo. Aí isso vai o espírita e fala que carne é proibido. Que espírita que fala isso é espírita que não lê o livro dos espíritos. Como falar, às vezes, não devemos fazer oração pelos desencarnados. Espírita que fala isso é porque não lê o livro dos espíritos. Por quê? Jesus limitou a caridade? Não. Se o ato que nós vamos fazer é um ato de bondade, seja para os encarnados, para os vivos, ou para os desencarnados, os mortos, ótimo. O que vale, o que importa é a intenção de nossos corações. Só que às vezes as pessoas começam a criar um monte de coisa, aí você pergunta, por que não fazer? Eu já escutei dirigente de casa espírita, que eu não sou fofoqueiro para falar quem é, que falou mais ou menos assim, não, mas ele está desencarnado, deixa ele, deixa. Que deixa o quê? Na verdade o sujeito não sabia nada e queria passar essa lição. E aí pulava, era sempre assim, feito como a leitura. Não entendi essa parte? Pula, vamos pulando. O importante é terminar o livro dos Espíritos. Então não é assim que se faz. Não é ler com pressa, mas ler com qualidade. Nós vemos, quem aqui já estudou algo do ensino superior, sabe que tem uma matéria muito interessante, às vezes, né? Às vezes é chatinha, que se chama metodologia de pesquisa científica. Quando você faz uma pesquisa, tem a pesquisa qualitativa e a quantitativa. O que nós devemos ter não é quantidade, mas sim qualidade. Tem gente que às vezes, não, mas eu sou muito conhecido por Santos. Por quê? Eu tenho 3.000 amigos no Facebook. Tem aluno meu que é assim. Aí eu falo, quem é esse? Não lembro. E esse? Não lembro. Conclusão, o sujeito está adicionando todo mundo, por que quer ser conhecido? Então não é questão de qualidade, é questão de quantidade. E o que importa é qualidade. O mesmo vale para nossas orações. Não é se eu vou fazer 10, 20, 30, não. O importante é fazer de coração, como falei anteriormente. O importante é ser útil de coração. Mas eu não consigo auxiliar tantas pessoas, não precisa tanto. Semana passada, se me falha a memória, lá no metrô de São Paulo, teve um sujeito que estava vendendo empadinhas para arrecadar fundos para uma instituição de caridade. E ele estava com várias empadinhas, como se fosse num pacote. E aí ele acabou tropeçando e derrubou todas as empadinhas no chão. E aí o que aconteceu? Um deles ficou apiedado daquilo, porque admirou que ele começou a se comover, porque aquelas empadinhas tinham fundo para essa instituição. E um dos que estavam presentes no metrô tirou da carteira R$4 e deu para ele. Logo em seguida um outro tirou 10 e deu para ele. Um outro tirou 20 e deu para ele. E assim, aquilo que ele ia vender por R$1 acabou se convertendo em mais. Às vezes as pessoas falam, mas esse mundo não tem jeito, não vai para frente. Quem fala isso é porque na realidade duas uma. Ou perdeu a própria esperança em si mesmo, ou em realidade não conhece Jesus. Porque a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho do Cristo, nós vemos que não tem causa perdida. Para a época, Maria de Magdala era uma causa perdida. Por quê? Ela já era uma mulher
que era conhecida por entregar seus prazeres carnais. Ela era uma mulher que não tinha moral nenhuma, mas Jesus, que foi um dos primeiros feministas, lembrando, como diz Cortella, tem gente que diz, qual é o oposto do feminismo? Machismo. Como diz Cortella, não. O oposto do machismo é inteligência. Tá? Então quem é machista já sabe, né? Segundo a visão do Cortella. Portanto, Jesus ia sempre em busca daquelas pessoas que queriam mudar. Mas as pessoas tinham uma ideia que pelo fato de ter contato com pessoas desse tipo, iria ocorrer um contágio. Tem uma parte no Evangelho em que Pedro, todo orgulhoso, aproxima-se de um dos fariseus e fala, vamos lá conhecer o meu mestre. E aí quando eles vão, Jesus estava conversando com os publicanos. Que os publicanos eram os cobradores de impostos. Quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta, né? Quem tem carro tem que pagar o quê? IPVA. E casa? Imposto, olha lá. Agradeço uns romanos que começaram a cobrar os impostos lá atrás, há 2000 anos. Agora, quem gosta de pagar? Ninguém. Imagina vir o sujeito até você falar, você tem que pagar tanto. E o que acontecia? Às vezes as pessoas acham que só ocorrem os roubos hoje. Não. Lá no começo do Evangelho de Lucas, tem uma passagem quando João Batista está pregando e tudo mais. Qual era a dieta de João Batista? Mel e gafanhoto, se não me falha a memória. Tá vendo? Quer emagrecer? Dieta de João Batista, mel e gafanhoto. Não sei se você vai arranjar o gafanhoto, mas o mel é fácil, tá? Então, o que aconteceu? Quando João Batista começou a pregar, a divulgar, alguns publicanos se aproximaram dele, João Batista, e perguntou, como é que eu faço para poder adquirir, entrar no reino dos céus? O que eu devo fazer? Mais ou menos nessas palavras. E aí João Batista falou, não cobreis além daquilo que for solicitado. O que você entende com isso? Que eles cobravam além, né? César falava mais ou menos assim, César, o imperador no caso, tem que cobrar um exemplo, R$100. E aí eu, né, publicando, chego lá para você, ó, é 200. Onde ia os outros 100? Pro caixa 2, né? Dólar no bolso. Às vezes as pessoas imaginam, não, mas não tinha essas coisas, não. Tinha muito mais do que vocês imaginam. Os políticos, um deles muito famoso, vocês conhecem, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, no livro Há 2000 anos, falava de paixão, disso e aquilo outro. Estava dando em cima da esposa de Públio Lentulus, Lívia Lentulus. Às vezes a pessoa imagina, não, mas livro espírita. Não, sim. O próprio livro Há 2000 anos, tem muito livro hoje em dia que a gente lê, tenta entender o que tem aqui. Aí você lê e não entende nada, parece uma novela da Globo. Muito livro são assim. Aí as pessoas falam, não, mas o livro é bom, aí você lê. Aquilo mesmo, não sai daquilo. Não, mas é bom, o autor é conhecido, foi amigo de Chico Xavier. Ser amigo de Chico Xavier. Quem o Chico não era amigo? De todos. Agora as pessoas hoje em dia sentem um arrepio, tá frio. Já pensou se eu tô assim, com essa manga, com camisa assim, bate um vento, aí sinto arrepio, eu falo pra vocês, espera aí pessoal, agora é Bezerra de Menezes. E começo a me encurvar, falar com uma voz diferenciada, e vocês vão falar, olha lá, Bezerra. Então o que está acontecendo? Está faltando espírita ler mensagem. As mensagens psicofônicas. Provavelmente a última que vocês devem ter ouvido foi de Bezerra de Menezes, né? Então pega a mensagem, digita a mensagem no Google, faz uma pesquisa, vê se aquela mensagem realmente traz algo, porque senão você vê, mensagem do tipo, Deus está ao seu lado sempre te amparando. Vocês duvidam que Deus está ao nosso lado sempre nos amparando? Precisa um espírito falar isso para vocês? Só que hoje não, mas fulano é médium. Hoje como se fosse médium fosse status. Vê se o pessoal queria ser médium há 100 anos atrás, 100, 200 anos atrás, que era considerado como louco. Ninguém queria. Hoje? Não. Hoje em dia a gente até encontra, traga o seu amor de volta, não sei quanto tempo. A questão da mediunidade começou a virar comércio, começou a virar status, mas deixou de ser estudada. Pergunta para um médium se ele já leu o livro dos médiuns. Pergunta para um médium se ele já leu as obras de André Luiz. Muitos nem sabem o que é isso. Muitos só querem sentir os arrepios lá, ir na casa espírita, falar que é médium e se aparecer. Não, mas eu estou trabalhando. O que você faz na casa espírita? Sou médium. Legal. Às vezes o indivíduo que ajuda no evento da pizza que vai ocorrer no dia 30 de setembro, quem quiser participem, às vezes um sujeito que auxilia na noite da pizza está mais evoluído, trabalha mais, é mais útil do que o indivíduo que se diz médium e não faz nada, só sente um monte de arrepio lá e faz um monte de mensagem. Então, a questão é, quando nós começarmos a pensar, não vamos aceitar tudo, porque isso está acontecendo, está todo mundo aceitando. Fulano trouxe uma comunicação, lê, linda, compartilha. Lê antes. Já falei para vocês,
Ano passado, o Divaldo, na sua página oficial, ele colocou que uma mensagem que os espíritos estavam divulgando era falsa, não era dele. Mas aí os espíritos estavam lendo, compartilhando e fazendo tudo mais. Então, leiam, pensem um pouco. Dói, vai doer no começo, tá? Às vezes a gente está acostumado com as mesmices. Quais são as notícias? O pessoal vai ver o quê? A desgraça que aconteceu, o acidente que ocorreu em Cubatão, o acidente que ocorreu no metrô de São Paulo semana passada. Só isso. É um trecho, às vezes, de 2, 3, no máximo 5 parágrafos. Acabou, é aquilo. Ah, mas você lê. Quantos livros no ano? Porque às vezes as pessoas falam, os jovens hoje em dia não leem. Quer ver? Quem aqui leu 5 livros no ano passado? 1, 2, 3. Alguns não, tá vendo? E aí às vezes falam dos jovens. Ah, mas os jovens não leem. Os jovens não gostam de ler. Mas e o pai e a mãe, para dar exemplo? Tem aluno meu que fala, não vou estudar. Eu falei, por que não? Porque meu pai e minha mãe não estudam. Eu falei, ah é? Então você vai estudar, porque eu estudei. Você não gosta de mim? Gosto, então vai estudar. Portanto, as próprias crianças precisam de exemplo. As próprias crianças precisam de ter coragem, de ter estímulo para mudar. Tem aluno que às vezes chega e fala, eu não vou conseguir, professor, sabe o que eu falo? Vai. Aí falou, não vou. Eu falei, vai. Eu estou formado, eu conheço mais que você, então tu vai conseguir. Estou falando que tu vai. E é mesmo, né, professor? Faz sentido. Eu falei, então tu vai conseguir. Então, é tudo uma questão de diálogo. Não é uma questão de resposta pronta e acabada. E aí, tem no Evangelho aquela passagem que é mais ou menos assim. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, caros irmãos, a verdade da máxima dos Eclesiastes, que a felicidade não é deste mundo. Abre alto lá. A felicidade não é deste mundo, mas não significa que nós não tenhamos momento de felicidade. Uma pessoa quando compra, no meu caso, um produto da China, demora 2 meses para vir. Quando chega, é a maior felicidade. Pode ser um colar de, sei lá, $2, mas quando chega, é a maior felicidade. O fato de desembalar, sentir aquele cheiro de produto novo. Um jovem, quando compra o seu celular. Uma pessoa adulta, quando compra o seu primeiro carro. Está ali desfrutando da maior felicidade. Agora, é um momento feliz. Vai passar esse momento? Vai. Mas não significa que tudo seja infelicidade. A vida tem a capacidade de nos entristecer de uma forma que nós não somos capazes de mensurar. No entanto, nós também devemos surpreender a vida e não nos entregar a todas as dificuldades que ela nos apresenta. Vencer algumas, não digo todas, venceu todas? Ótimo. Agora, se fracassarmos em algumas, levanta a cabeça, consiga, vá adiante. Na questão 920 do Livro dos Espíritos diz, o homem pode desfrutar na terra uma felicidade completa? E a resposta, não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele diminuir os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Ou seja, não podemos ser felizes 100%, mas podemos ser felizes. É difícil? É, mas todo mundo tem o seu momento de felicidade. Tenho certeza que alguém aqui hoje, ontem ou semana passada comeu uma barra de chocolate. E aí estava gostosa, se foi um diamante negro, se foi um shot, se foi um crocante, gostoso, né? Ou um bolo de chocolate. Tô falando doce porque doce geralmente é o que o pessoal mais gosta. Ou se foi salgado, uma coxinha, um mistinho, uma pizza, ou algo do tipo. Sorvete, tá? Então aquele momento, principalmente chocolate, naquele momento, se perguntasse, o que você está pensando? Você fala, hã? Nada. Porque a alegria de uma pessoa quando come chocolate, isso cientificamente falando, é uma alegria tamanha que, segundo um dos livros de André Luiz, se me falha a memória, No Mundo Maior, Calderaro explica para nós. Tem uma parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que quando nós fazemos o bem, nós sentimos aquela alegria interior. Quem aqui já teve a oportunidade de lavar a louça para a mãe? Quem aqui já teve a oportunidade de ajudar alguém? Quem aqui já teve a oportunidade de dar um presente para alguém? E aquela pessoa agradecer de coração, ficar, nossa, muito obrigado por isso que você fez. Nós sentimos aquela alegria, não sabemos explicar. E ficamos em outro estado que não conseguimos entender. Esse é o estado quando nós comemos chocolate, tá? Só que chocolate engorda e fazer caridade, não. Então, por isso, façam caridade, porque essa é a melhor receita de emagrecimento. Então, nem a fortuna, nem o poder, nem a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Nem mesmo a reunião dessas 3 condições, tão cobiçadas. Pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a condição de existência. Outra coisa, tem gente que às vezes fala, eu só vou ser feliz se. A partir do momento que nós falamos se, nós impomos uma condição. Como se para ter momentos felizes precisasse do ser.
E geralmente esse C, entre nós, né? Só vou ser feliz o dia que eu ganhar na Mega Sena. Se eu não tiver dinheiro para pagar as contas, eu não vou ser feliz. Parece incrível, eu recebo no dia 30, no final do mês, no dia 1, quando cai o cartão de crédito, acabou. Que tristeza. Agradeça, você tem dinheiro para pagar as contas, não sobra nada, faça algo para poder aumentar a renda. Tem tantas formas, todo mundo tem uma capacidade intrínseca para algo, tem uma capacidade íntima para algo. Por exemplo, eu dou aulas, né? Agora, tem gente que é bom em fazer bolo, brigadeiro, se quiser eu faço test drive, pode trazer para mim, eu como para ver se está bom ou não, tá? Então, eu me candidato, me voluntario a isso. Então tem gente que é bom em fazer torta, bolo, faça algo, divulgue, saia, faça alguma coisa, só não fique parado. Porque, como diz o Livro dos Espíritos, a ociosidade é a principal causa que tornam as pessoas infelizes, que é o fato da pessoa ficar parada olhando para o teto. Falando, e agora, meu Deus, me ajuda, o que eu devo fazer? Aí Deus fala, vai trabalhar, meu filho. Aí você fala, não, vai estar difícil, tá doendo. Não, vá. Nós não vamos conseguir sim sempre, pois o próprio Evangelho diz, seja o seu falar sim, sim, não, não. Então nem sempre teremos sim, nem sempre deveremos falar sim, porque às vezes as pessoas imaginam que deve ser tudo sim, obedecer e acabou. Não, até porque se nós concordássemos com tudo que nos oferecessem, mais cedo ou mais tarde iríamos fazer algo errado. Para isso não, também é importante. Tio, dá meio ponto na média? Não. Nossa, você é tão mal, você não tem coração? E aí eu falo, coração é para bombear o sangue, não para dar nota para você. Tá? Então, 814. Por que Deus concedeu uns a riqueza e o poder, a outros a miséria? Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos, ou seja, por nós, que muitas vezes falhamos em realizá-las. Então, às vezes o indivíduo em uma existência teve a inteligência, por exemplo. Não teve muito dinheiro, mas teve a inteligência. A inteligência é capaz de abrir muitas portas, é capaz de auxiliar muitas pessoas. Teve um escritor português muito famoso, se chama Camilo Cândido Botelho, ou melhor, Camilo Castelo Branco. E aí ele escreveu o livro Memória de um Suicida, como Camilo Cândido Botelho. Portanto, Castelo Branco, ele é um escritor português, eu não lembro agora de cabeça, mas ele escreveu muitos livros. Ele não tinha muito dinheiro, mas tinha muita inteligência. E aí o que ele fez? Suicidou-se. Eu não vou falar como, senão vai perder a graça do livro, né? Eu estou contando já o livro todo, já falei a questão do escravo, agora estou falando disso aí. Então, ele se suicidou. Mas e o que acontece com o espírito depois da morte? Vamos lá ler o Memória de um Suicida. Aqui não é palestra disso, então vamos pegar. Ah, mas é tão grande. Não. Invistam em vocês mesmos. Vocês não compram às vezes, eu quero comprar, as pessoas, né? Quero comprar uma TV, onde está vendo uma TV de 70 polegadas. Só vendo, né? Admirando. 15 mil. Um dia, né? Quem sabe? Se nós ganhamos na Mega Sena. E aí, eu quero comprar essa TV. Às vezes uma TV de 40 polegadas, por exemplo, 1.200, 1.300. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Mas dá para fazer em 12, 15, 20, 30 prestações? Faz. Se faz para comprar um objeto material, por que não pode pegar um livro de 688 páginas e fazer em, 20, 40, 50 prestações de páginas? Isso é a nossa boa vontade. Pergunta do Livro dos Espíritos, questão 886. O que é a caridade como a compreende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vamos traduzir as coisas. Perdão das ofensas, não tem o que traduzir, né? O indivíduo lá, mas ele me fez tanto mal, tem uma parte do Evangelho que diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto ainda estás a caminho com ele. Porque se fulano já é difícil, morando em uma casa diferente, se fulano já é difícil, morando longe, imagina se ele voltar e for teu marido ou tua esposa. E isso digo de sogra, né? Sogra sendo esposa, genro sendo marido, nora sendo filha, e por aí vai, né? Então, a questão é a seguinte, se nós podemos nos reconciliar nessa encarnação, vamos nos reconciliar, perdoe. Mas fulano não me perdoa, aí o azar é o dele, você perdoou ele? Ótimo. Se ele não quer perdoar, aí a questão é com ele. Várias pessoas não gostavam de Jesus. Jesus tinha culpa disso? Não. Jesus fez a parte dele. Disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pudesse voltar? Pai, perdoa-lhes, porque eles não fazem o que eles sabem. E às vezes as pessoas falam, Jesus vai voltar, não vai. Porque ele nunca nos abandonou. Tem gente que às vezes tem aquela impressão que Jesus foi embora. Não, Jesus está conosco constantemente, dentro de nossos corações. Basta que nós tenhamos um pouco de fé em acreditar nisso. Portanto, devemos, acima de tudo, ter esse tipo de fé.
essa fé que irá olhar, quando nós olharmos um problema e falarmos, somos capazes de resolver. Não vai ser agora, de uma hora para outra, mas nós somos. Perdão das ofensas. Benevolência para com todos. O que é benevolência? Vem do latim bene volere, que significa boa vontade. Boa vontade para com todos. Às vezes o jovem tem lá uma pessoa mais velha que não sabe mexer no smartphone, né? E aí vai lá, mas é só clicar aqui no Facebook, só clicar aqui no Messenger, só clicar... aí o mais velho não consegue entender, mas como? Eu não consigo. Aí abre lá 10, 20, 30 páginas, abre o navegador com 10, 20, 30 abas e por aí vai. E aí trava. E aí tem gente que diz, Samsung não é útil, não é propaganda, não ganho nada, tá? Samsung não é bom porque trava. Na verdade tem gente que não sabe usar tecnologia. Aí fala que é isso. Ah não, mas eu vou deixar para estudar, para ver isso na minha próxima encarnação. Não, começa agora. Meu pai tem 64 anos e já mexe em celular, tablet e computador. Só não faz quem não quer. Ah não, mas eu vou deixar isso para a próxima encarnação. Tenta, é um desafio novo que eu lanço para vocês, quem não sabe ainda mexer. Por quê? A internet nos traz muitas coisas boas. Não é porque tem gente que faz coisas erradas que não tem coisas boas. Não é porque tem gente que às vezes propaga coisas erradas na internet que não tenha coisas boas. Até porque, música. Tem músicas boas e música que nos deixa tonto. Às vezes tem música que estimula o crescei-vos e multiplicai-vos, né? Eu não vou falar em detalhes das letras, mas tem algumas que só falam sobre isso. E outras, por sua vez, que você tá com um problema, tá com dor de cabeça, tá tilintando aqui a fonte, você ouve a música, fica tranquilo, sereno. E ainda vos digo, no livro Obras Póstumas, tem uma parte lá no finalzinho que fala sobre músicas. E lá, um dos espíritos, que eu não me recordo agora o nome, nos informa que a música mais bela que nós temos aqui equipara como se fosse meros ruídos perante a música que existe no plano espiritual. Então imagina, eu imaginei a música mais bela, não sei, uma música clássica, uma música de natureza, uma música de bosques, de rios, de pássaros. Agora, se isso é ruído, imagina o que é em mundos mais felizes. Quando eu vou saber? Aí eu já não sei, isso está fora da alçada do espiritismo. Quando nós desencarnarmos, a gente estuda mais no plano espiritual. Portanto, benevolência para com todos, boa vontade para com todos. Isso inclui a nós mesmos. Porque tem gente que às vezes pensa que tem que viver sempre em função do outro. Função matemática, tá vendo? Eu tento fugir, mas está sempre em matemática. Então, tem que viver em função do outro? Não. Tem que fazer a sua parte para auxiliar o outro. Se o outro não mudar, a culpa é nossa? Não. É do outro. Cada um tem o seu livre-arbítrio e faz o que acha correto. Nós devemos sempre amparar, amar, perdoar. Então, boa vontade também para conosco. Ah, mas o que você fez de hoje para você? Tomou banho, comprou um creme novo, cortou o cabelo, passou um perfume novo da Avon, não sei, um perfume outro que vocês gostem. Mulheres, passou um batom diferente, cortou o cabelo de uma forma diferente. Homens, comprou uma camiseta nova, um tênis novo. Eu tenho 10 pares de tênis, tudo da China, mas o que é importante é ter algo novo. Então, algo que nós façamos que vai nos deixar melhores, nos vai ser um investimento. E para todos, de uma forma geral, peguem um livro, eu recomendo. Quer ler a historinha? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão é que nem cebola. Quem já descascou cebola, sabe o que eu tô falando. Descasca a cebola. Você vai lá, faz vários picadinhos e começa a cortar. Aí você começa a chorar. É o que acontece com Paulo Estevão. Você vai ler 20 páginas, chorando. 40 páginas, chorando. Chorando. Até o final você vai chorar. Então, coloca lá um lencinho, pega um colírio, porque vocês vão chorar bastante. E o interessante de Paulo Estevão é que ele é que nem literalmente uma cebola. Você lê pela primeira vez, você encontra uma camada. Aí você, pela segunda vez, você encontra outra camada. Aí você lê pela terceira vez, você encontra outra coisa que você nem imaginaria ter lido. Então, isso que são interessantes desses livros. Quando eu falo desses livros, livros de Chico Xavier, de Allan Kardec, de Leon Denis, de Ivone da Amaral Pereira, não um livro de qualquer médium que está sentindo arrepio publicano. Tá? Então, livros clássicos, livros que falam sobre espiritismo e não a respeito de espiritismo. Qual a diferença? Se eu falar sobre desencarnados, é a respeito do espiritismo. Eu posso falar que os desencarnados podem fazer um monte de coisa que eles não fazem. Meus alunos me convidaram amanhã para ver a Anabelle. Olha a minha casa, se eu vou. Você acha? E ainda fala, tio, ela tá aqui em Santos. Eu falei, vai lá, se vira, eu não quero nada saber disso. Pra tocar nela, você é louco? Mas você não é espírita? Me pergunto. Não é pelo fato de eu ser espírita que eu não tenho medo. Ah, então o homem tem medo? Tem, todo homem tem medo. Às vezes aqueles homens, tudo corajoso e sei lá, passa uma barata, ai que medo, não sei o quê. Então a questão é a seguinte, não tem nenhum problema
de falar que temos medos, porque todos o têm. Isso não torna uma pessoa melhor ou pior que outra. No entanto, se nós já temos tal conhecimento que a doutrina dos espíritos nos fornece, pode ver, quando o indivíduo termina de ver o filme de terror, vai ficar morrendo de medo. Aí chega em casa, vai estar no quarto, vai estar umas 3 da manhã, geralmente tem gente que acorda esse horário, 3 da manhã, e aí? Aí vai ficar olhando pro teto, às vezes tem um guarda-roupa que fica com a porta. E aí vai achar que tá ali. Se tiver um boneco ali, que o irmão ou uma irmã colocou um boneco ali, e aí fica assim olhando pra você, o que você já vai pensar? Então é o pensamento que faz com que nós, às vezes, tomemos decisões errôneas. Pergunta Allan Kardec: podem os espíritos influenciar os nossos pensamentos e as nossas atitudes? Podem. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Agora, em que sentido? Eu sou dirigido por eles? Não, eu me permito. Mas a partir do momento que eu tomo conhecimento, eu sou capaz disso, eu vou mudar, e se Jesus está comigo, não existe nada contra. E Jesus sempre está conosco. Nós que nos afastamos deles. Alguém tem uma pergunta? Ninguém? Estão certos disso? Tá. Então eu vou colocar um vídeo para vocês ouvirem, verem o vídeo e refletirem. Depois a gente faz aí os questionamentos que alguém porventura tiver. Que Jesus abençoe a todos. Mestre, o que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva ou o que for. E o que é o medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura. E o que é a inveja? A inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitamos o bem, se torna inspiração. O que é raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. E o que é o ódio? O ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. E o que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer e é capaz de deixar ir o seu querer. Por último, e mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Desejo a você uma feliz vida e que estejas espiritualmente amadurecido para ela, a vida.